Eduardo Bolsonaro pode ser candidato a presidente do Brasil sem pisar no solo brasileiro? Nós estamos em 2025, a eleição é em 2026, Eduardo Bolsonaro está fora do país e ele pode ficar fora do país e ser candidato a presidente da República e vir a ser vitorioso sem fazer campanha aqui no Brasil? Pode. A resposta é sim. E olha, por incrível que pareça, há precedentes no Brasil. Há precedentes lá do século XX, bem diferente da situação atual, mas há precedentes. Eu vou falar nesse vídeo aqui, um pouquinho mais para frente, desse precedente que já ocorreu no Brasil. Mas antes, vamos voltar ao Eduardo Bolsonaro, porque essa resposta, sim, ela é bem enfática. Por quê? Porque para você ser candidato, ou seja, para que você possa vir a ser eleito a algum cargo no Brasil, você precisa cumprir o que a Constituição Federal diz no seu artigo 14, parágrafo 3º, que são as chamadas condições de elegibilidade. Se você cumprir aquelas condições, e aí tem algumas questões que a lei regulamenta, pronto. É isso que é o suficiente para você ser candidato. Então não interessa se você está em solo brasileiro ou não. Porque as condições são as seguintes: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, você não pode ter condenação penal, você não pode ter uma série de questões que estão no artigo 15. Mas isso aí depois a gente comenta essa situação. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Veja, você pode estar no estrangeiro, mas o seu domicílio eleitoral, é onde você fez o alistamento, tem que estar em qualquer lugar do território brasileiro. Ou seja, você pode ter o domicílio eleitoral em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Tem o domicílio eleitoral, é isso que interessa. Filiação partidária. Esse é o ponto em relação ao Eduardo Bolsonaro, porque ele deu uma entrevista aí na semana que passou para o Metrópolis, portal Metrópolis, em que ele foi questionado sobre isso e ele cogitou até mudança partidária. Sim, por quê? Porque filiação partidária é condição de elegibilidade. Ele está no PL, mas o PL tem toda uma articulação em relação à eleição do ano que vem. Jair Bolsonaro, o pai dele, tem mais dificuldade do que ele para ser candidato. Por quê? Porque já há inelegibilidade em relação a Jair, e tem essa semana que está começando hoje, ela tem aí o julgamento, né, de ação penal. E o julgamento de ação penal leva a aquilo que é conhecido como suspensão dos direitos políticos. Então, uma série de entraves para que você possa vir a ser eleito, né? Para o pai dele. Mas eu vou falar da situação dele, vou pontuar, tá? Idade mínima de 35 anos para presidente da República, Eduardo tem 41, então ele cumpre todas as prerrogativas da Constituição, ou seja, ele tem condição de elegibilidade, esse é o ponto. Muito bem. Agora, em tendo condição de elegibilidade, o que acontece? Então eu vou explicar agora a situação do Eduardo Bolsonaro. Preste atenção, ó. Por quê? Não basta você ter condição de elegibilidade. É necessário que não recaia sobre você uma inelegibilidade. Porque ter condição de elegibilidade é uma coisa. E recair sobre a pessoa uma inelegibilidade, aí afeta, sem dúvida alguma, essa prerrogativa. Como, por exemplo, é o caso do Jair Bolsonaro, né? Ele tem a inelegibilidade, já está decidida pelo TSE. Mas vamos ver a situação do Eduardo especificamente. Então, como é que fica a situação dele? Veja, tem dois pontos em relação à situação do Eduardo. Tem a questão, porque o Eduardo está na mira do sistema. O sistema apontou para ele o holofote. Por quê? Porque sabe-se que Eduardo é, sim, o herdeiro natural dos votos do pai e tem muita chance, por quê? Porque acaba tendo outras qualidades que são importantes para ser candidato a presidente da República. E isso, obviamente, assinala, né? Liga o sinal de alerta no sistema. Por isso, o sistema já verificou isso e jogou o foco em cima dele. Da seguinte forma, preste atenção. A primeira coisa são ações penais. Essas ações penais em face de Eduardo, tem lá coação no curso do processo, obstrução da investigação, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pensa, o cara está fora do Brasil e teria condição de fazer isso? Sim, mas existe aí indiciamento, né? Indiciamento é quando há indícios de que fulano, né, no caso a pessoa, cometeu aqueles delitos, aqueles crimes. Mas aí o processo é um pouco mais longo, porque você pode ter investigação, indiciamento, mas ainda você precisa que a Procuradoria-Geral da República, por conta de que é um deputado federal, então a Procuradoria-Geral da República tem que oferecer a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal, então, recebendo a denúncia, então, aí sim é que você vai ter a situação de ser réu.
Ou seja, o prazo, nós estamos em último dia de agosto de 2025, e repare que isso é uma situação que se demanda tempo, né? Embora o Supremo gosta de correr com essas ações que estão vinculadas a alguns CPFs específicos. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas então o que eu quero que você entenda é que, em havendo a condenação penal, então ocorre a suspensão dos direitos políticos. E aí, então, não há possibilidade de eleição. Mas essa situação aqui da primeira, eu acho que, como a gente está vendo hoje, o ambiente internacional, uma série de coisas, não acredito que vá para esses termos. Mas vamos lá, então eu falei que Eduardo Bolsonaro são duas situações. A primeira é essa situação no que diz respeito a ações penais que podem vir a trazer dificuldades. A segunda é a situação de Eduardo Bolsonaro na própria Câmara dos Deputados. Por quê? Porque Eduardo Bolsonaro é deputado federal, já esteve de licença, a licença é para questões de assuntos particulares é de 120 dias, ela já expirou, então ele agora não está de licença, ele tem que exercer o mandato do estrangeiro. Não há previsão, nem na Constituição, nem no regimento interno da Câmara, para que isso ocorra. Mas há possibilidades. Por quê? Porque é necessário que a Câmara adote essa possibilidade de você participar das sessões por via remota, porque hoje isso é possível. O regimento da Câmara é antigo e não via essa possibilidade. Depois teve algumas modificações na época da pandemia, porque havia, sim, votações remotas. Então, nada é impossível nessa linha. É possível que você mantenha o mandato com o mandato do estrangeiro. Mas, como o sistema está com o holofote ligado em cima de Eduardo Bolsonaro, você sabe disso, então o que ocorre? Ocorre que o Hugo Mota vai ter dificuldade em aceitar esse mandato fora do território nacional. E aí entra uma segunda questão, que diz respeito ao artigo 55, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos anotar aqui, ó, eu vou chegar no artigo 55, ele diz assim, o parágrafo 3º diz o seguinte, ó, ele diz assim, o artigo 55 perderá o mandato o deputado e senador. Inciso 3º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa é o ano do Congresso Nacional, ano de 2025, essa é uma sessão legislativa, tá? A terça parte das sessões ordinárias são sessões, é o dia de trabalho, são sessões em que a Câmara dos Deputados tem ordem do dia, ou seja, tem discussões e votações de matérias. Então, o deputado ele tem que faltar a terça parte das sessões ordinárias em uma sessão legislativa. Então, no ano de 2025, em havendo sessões ordinárias, a falta de 1/3 dessas sessões. O que aconteceria nesse caso? Nesse caso, então, o deputado, então, perderia o mandato. Mas, preste atenção, ó, a perda do mandato que vem pela força do inciso 3º não é cassação do mandato. Isso é muito importante, eu quero que você grave isso. Não é cassação do mandato, é extinção do mandato. Então, o mandato do Eduardo Bolsonaro seria extinto por falta. Mas por que eu estou frisando isso? Isso está nos parágrafos. Se você olhar os parágrafos, você vai ver isso que eu estou dizendo para você. Eu não vou ler, porque senão fica difícil a explicação, mas preste atenção. Quando ocorre a tal da extinção do mandato? A extinção do mandato é a mesa que declara. Ou seja, a mesa constatando as faltas, esse terço de faltas aí na sessão legislativa, a mesa declara a perda, portanto não passa por uma votação de maioria do plenário. Em havendo essa situação, não há que se falar em inelegibilidade. Portanto, Eduardo Bolsonaro, se ocorrer dele o mandato dele ser extinto pelas faltas, mesmo assim não haveria problema nenhum com a candidatura em 2026. Mas sim, ele perderia o mandato. Por quê? Porque é a extinção do mandato. Isso vai depender das forças políticas dentro da Câmara dos Deputados. Agora vamos para uma outra situação. Então você entendeu essa, né? Nessa situação de extinção do mandato, não haveria problema nenhum em relação à eleição em 2026. Agora, no mesmo artigo 55, nós temos aqui o parágrafo 2º do artigo 55. Perderá o mandato do deputado senador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro. Então, a quebra do decoro
ela necessita que partidos políticos, o Eduardo está lá, ele, como é que eles falam, né? É bem típico de comunista, né? Que diz assim que aquela pessoa, ela vai contra, né, o Brasil lá fora, né? Então ele é um traidor da pátria, é essa a expressão. Reparou que traidor da pátria? A Venezuela costuma usar isso, né? Cuba costuma usar os traidores da pátria. Isso é típico de regime de exceção. Mas enfim, vamos lá. Então, nessa linha de você ter essa possibilidade de entender que é um traidor da pátria, etc. Então ele quebra o decoro. Mas quebrar o decoro, o que acontece? Aí tem que haver uma votação. Tem que ir para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética tem que aprovar e agora sim, vai para o plenário. E o plenário, em votação, por maioria absoluta, votação aberta, se votar quebra de decoro, então a perda do mandato, nesse caso, é a modalidade de cassação do mandato. E aí, nessa situação, por isso que eles querem isso, né? Nessa situação, o que acontece? Então, a cassação do mandato, ela foi feita pelo órgão colegiado, que é o plenário da Câmara dos Deputados. E aí sim, recai na lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa ela é muito clara em dizer assim, que quem tem condenação por órgão colegiado vai ter a inelegibilidade decretada. E a inelegibilidade é de 8 anos, né, mais o tempo do fim do mandato. Né? É isso que está em vigor hoje na lei da ficha limpa. Então, nesse caso, aí sim, recairia tal da inelegibilidade em cima de Eduardo Bolsonaro. Você entendeu? Então, são algumas questões que precisam ser bem vistas. Por quê? Porque é o sistema olhando para isso, percebendo isso e tentando ir nessa direção. Então, a direção que é perigosa para Eduardo Bolsonaro é essa. Por isso que vai ter que ter um ambiente interno dentro da Câmara dos Deputados para que a perda por decoro, que é algo inimaginável, um deputado que está fora do Brasil, lutando pelo Brasil. Mas o sistema não entende assim, né? Então, a lógica seria essa linha. Mas não havendo essa linha, e eu espero que não haja, nem essa linha, mesmo que haja perda do mandato, mas eu acredito que não também, a condição de elegibilidade do Eduardo Bolsonaro é plena. Ele está em pleno exercício dos direitos políticos. Portanto, pode ser candidato, mesmo sem pisar em território brasileiro. Aí a campanha que vai ser a dificuldade. Não sei se será dificuldade ou não, mas a campanha pode ser feita do estrangeiro, sim. Por quê? Porque aí as questões dizem respeito ao candidato apenas, né? Tranquilo? Agora, vamos lá, uma outra informação para você, que é bastante interessante também. Se você chegou até aqui, está gostando desse vídeo, então compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Mas eu vou dar mais algumas informações. Eu ainda não falei do precedente, e eu vou falar de uma outra situação do Eduardo Bolsonaro, que é a pesquisa eleitoral. Eu já fiz um vídeo neste canal sobre pesquisas eleitorais. Eu mostro naquele vídeo lá como é que você manipula pesquisas. Procure aí que você vai encontrar. Tem pesquisas que são manipuladas. A gente acredita em pesquisas? Olha, pesquisas estão aí. Então há pesquisas que você fala, poxa vida, essa aí realmente, hein? Principalmente aquelas que são trazidas por grandes meios de comunicação brasileiros que a gente conhece como funciona, né? Mas enfim, teve aí uma pesquisa que foi publicada no dia 30 de agosto de 2025 do Instituto GERP, em que coloca, assim, algumas situações bastante interessantes para a direita. Diz assim, Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michele, e empata com outros 6 nomes, diz pesquisa GERP. Um dos outros 6 nomes é o Eduardo Bolsonaro, que está numericamente à frente do Lula. Então, veja, eu vou pegar aqui os dados do Eduardo Bolsonaro em relação ao Lula. Lula versus Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, 43%, segundo a pesquisa GERP, tá? Foi publicado aqui no portal Exame. Ou seja, não é um órgão de direita, tá bom? Então, Eduardo Bolsonaro, 43% e Lula, 39%. Olha só que interessante, tá bem? Então, esse é um dado interessante, que é o nome do Eduardo, que também é um nome extremamente competitivo. Pelo PL, ou, segundo ele falou aí no portal Metrópolis, por outro partido. Tendo partido, tem condição de elegibilidade, pode ser candidato, tá bem? Muito bem. E aí, para terminar o vídeo, a nossa última informação, que ficou lá do começo, que é o seguinte: há precedentes, há precedentes no Brasil. Existiu um presidente da República que foi eleito
sem estar no Brasil. A situação era muito diferente, né? República Velha. Quem é esse presidente? Esse presidente aí é Epitácio Pessoa, que ganhou a eleição no dia 13 de abril de 1919. Ganhou, sabe de quem? Rui Barbosa, tá? Entenda, momento diferente. Naquela época a eleição era um conchavo, tá? Então ia sim para o povo, mas a decisão ela já era feita de antecedente, né? Então a eleição ela era definida por um grupo e aí então negociada com as elites locais, que eram chamados coronéis, e aí sim a eleição, voto de cabresto e tudo aquilo que você conhece, né? Mas enfim, Epitácio Pessoa acabou ganhando de Rui Barbosa, que é um grande jurista brasileiro, e essa decisão foi sem que Epitácio Pessoa pisasse em território brasileiro. Ele estava onde? Estava na Europa, estava em Paris, negociando, sabe o quê? O fim da Primeira Guerra Mundial. Negociando como assim? A Primeira Guerra acabou em 1918, e aí a delegação brasileira era chefiada por Epitácio Pessoa, e ele então, a Alemanha, né, que teve de pagar um monte de custos da guerra, inclusive em relação ao Brasil. Epitácio Pessoa foi quem negociou isso para o Brasil, e aí chegou no Brasil muito depois do dia 13 de abril, ou seja, ele ganhou a eleição sem estar aqui. E só veio para tomar posse. Muito interessante isso, né? Pois bem, bem diferentes situações, tá? Muito diferentes situações, mas, entenda, essa é uma possibilidade para o Brasil em 2026? Eu não duvido. Isso é bom? Talvez sim. Por quê? Porque aí sim você vai poder ter a possibilidade de escolher candidatos de direita. Pode ter vários, mas Eduardo pode se colocar, sim, nesse meio e receberá muitos votos daqueles que acreditam que o sistema é algo que precisa ser combatido. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho. Muito obrigado.